Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar o passo a passo dessa cômoda que a gente fez aqui para o nosso quarto. Ela foi toda feita com materiais encontrados na rua. A base da cômoda a gente encontrou na rua aqui de casa e as gavetas também eram de guarda-roupa velho que a gente conseguiu reutilizar e adaptar para caber na cômoda. E assim a gente fez um móvel novo que gostou bastante, ela está funcionando super bem. Eu espero que vocês se inspirem também para às vezes transformar e dar uma nova função para coisas que vocês têm em casa que estão sem uso. Espero que gostem e vamos lá para o passo a passo. Essa é a cômoda então que eu falei para vocês, ela é toda de madeira maciça, bem pesada, ela não tem cupim, tá com a estrutura muito boa. Ela veio até com as corrediças, já que a gente vai conseguir reutilizar. Ela era toda pintada de branco, mas ela estava soltando toda essa tinta, então boa parte da tinta a gente já retirou, agora só falta raspar essas outras partes para ela ficar prontinha para passar uma nova tinta. E essas então são as gavetas que a gente encontrou, elas são de MDF e MDP, mas elas estão em boas condições, a gente só vai precisar diminuir elas na largura, elas até têm as corrediças nas laterais também, que a gente vai conseguir encaixar já naquelas corrediças que tem na cômoda. Então só vai precisar ajustar as alturas e o tamanho, mas no final vai dar tudo certo. Eu comecei então desmontando todas as gavetas, eu precisei desmontar porque a gente teve que cortar o fundo, a parte da frente e a parte de trás para que ela coubesse dentro da cômoda. E para descobrir qual seria a nova largura da gaveta, eu encaixei as laterais nas corrediças já existentes ali dentro da cômoda e medi a parte interna. Então assim eu soube quanto teria que cortar do fundo e da parte de trás da gaveta também. E depois eu vim medindo e fazendo a marcação nessa parte de trás da gaveta para depois fazer o corte com a serra tico-tico. E para ficar bem retinho, eu fiz o risco então utilizando o esquadro e depois conferi novamente com a trena para ver se o risco ficou bem retinho. E logo meu marido começou a fazer os cortes. Aqui ele já estava cortando também a frente das gavetas. Essas frentes eu fiz da mesma largura da cômoda, porque elas não são de embutir, elas ficam para fora do móvel. E ele diminuiu as frentes cortando os dois lados, para que daí eu consiga utilizar esse furo do puxador antigo para colocar o novo puxador. Com os cortes feitos, então eu voltei a montar as gavetas novamente, montei só essa parte da estrutura para testar lá na cômoda, para ver se a largura deu certo e ela estava entrando e saindo certinho. Comecei preparando então a cômoda para pintura e achei melhor tirar as corrediças que facilita na hora da pintura, até porque também depois elas vão ser colocadas numa posição diferente, já para poder adaptar as novas gavetas. Com uma espátula eu vim raspando o que faltava da tinta antiga que a gente já tinha começado a tirar. A nossa sorte foi que quem pintou essa cômoda não lixou antes, então essa tinta estava saindo com bastante facilidade. Depois eu vim lixando para tirar restos de tinta e não ficar nenhum relevo aparecendo na nova pintura e tirei toda a poeira com um pano úmido para daí assim a tinta aderir melhor no móvel. E depois de tirar toda aquela camada de tinta, deu para ver a qualidade da cômoda, como a madeira dela é uma madeira muito resistente, de que estava valendo a pena mesmo restaurar ao invés de descartar um móvel desse. Já as gavetas estavam precisando de alguns reparos, né? Porque o material já era um pouco inferior. Então eu vim fechando esses furos, essas rachaduras com massa para madeira. Depois de tudo seco eu lixei para daí sim vir com a pintura. Aproveitei e passei essa massa na lateral das gavetas onde foram cortadas para daí ficar mais liso e ficar um acabamento melhor depois da pintura. E para pintar essa cômoda eu decidi fazer uma base com chalk paint caseira. Ela é uma tinta misturada com gesso e cola branca. É uma tinta mais resistente que não vai descascar com facilidade. Ela é ótima também para pintar vidros, plástico, é uma tinta que realmente não descasca. E para fazer é bem simples, você vai utilizar uma medida, essa medida vai variar de acordo com a área que você vai pintar. Como eu vou pintar a cômoda e as gavetas, então eu vou utilizar essa medida um pouco maior, mas você pode fazer a medida de uma colher, de meia xícara, enfim, como você preferir. E aí você coloca uma medida de gesso e utiliza água para dissolver esse gesso. Eu fui colocando a água aos poucos e mexendo até ele ficar mais líquido.
Depois é só acrescentar 3 medidas de tinta à base d'água, pode ser uma tinta acrílica, tinta esmalte, qualquer que seja a base d'água. E seguindo a receita também iria uma medida de cola branca. Como eu não tinha em casa, eu não coloquei, mas eu acredito que ela fica mais resistente ainda se utilizar essa cola na mistura. E para fazer a pintura é igual a qualquer outra tinta. Eu gosto de fazer os cantinhos com pincel e depois preenchendo o restante do espaço com um rolinho. Eu acho que o acabamento fica melhor. Adiantei também a pintura da frente das gavetas. O ideal é pintar depois de toda montada, mas como eu precisava da ajuda do meu marido, porque a gente ainda ia ter que cortar o fundo das gavetas para depois montar, eu adiantei o que eu podia até ele chegar do trabalho e me ajudar com o resto. Para cortar o fundo da gaveta, a gente viu que era melhor desmontar essa parte que eu tinha montado, encaixar o fundo ali e daí sim tirar a medida exata do quanto a gente precisava cortar. Esse foi o jeito mais fácil que a gente encontrou de deixá-la o mais reta possível e não ter risco de ficar torta e não encaixar na cômoda depois. E a melhor forma que ele encontrou para cortar foi com estilete, porque com a serra tico-tico ela estava esfarelando todo o fundo e não estava ficando um acabamento legal. A gente mediu o fundo de todas as gavetas da mesma forma, porque todas ficassem certinhas, e daí foi só montar tudo novamente, e depois a parte da frente das gavetas o meu esposo montou da mesma forma que ela era montada antes. Ele só precisou fazer novos furos para encaixar nesses pininhos que já vieram com a gaveta. Instalei as corrediças de novo ali no mesmo lugar que elas estavam instaladas antes, isso foi bem fácil. E o meu marido também já foi instalando as corrediças dentro da cômoda. Ele instalou ajustando a altura para essas novas gavetas. E daí eu trouxe tudo aqui para casa e comecei a passar a última demão de tinta. Aqui sim eu passei só a tinta esmalte à base d'água. Quando eu passei a Chalk Paint, ela criou um fundo preparador. Ela ficou um pouco mais áspera e ela ficou um pouco mais fosca. Aí assim eu finalizei só com a esmalte à base d'água para trazer um brilho e ficar um pouco mais liso. Pintei até o fundo das gavetas, como aqui é um clima bem úmido, principalmente no inverno, eu acredito que a tinta vai prevenir e não criar todo aquele bolor embaixo da gaveta. E assim eu fui finalizando a pintura de todas as gavetas e também da cômoda. E depois de tudo seco, eu precisei fazer um último acabamento. O meu marido cortou essa madeira com 8 centímetros de altura e a largura é a mesma da cômoda, para fazer um acabamento na parte de cima onde as gavetas não preencheram. E como as laterais dessa madeira vão ficar aparecendo, então eu passei massa para madeira em todas as laterais, lixei para daí ficar bem lisinho e o acabamento melhor depois da pintura. Depois que eu pintei essa peça também, aí eu vim pela parte de dentro da cômoda e fiz a marcação de onde eu precisava colocar uma cantoneira. E foi assim que eu prendi ela, foi pela parte de dentro para daí não ficar nenhum parafuso aparecendo na parte de fora. E essa é a hora da verdade, né? De colocar as gavetas e ver se tudo encaixou certinho.
Imagina a alegria de colocar a última gaveta e ver que tudo encaixou bem certinho. E agora só faltava colocar os puxadores. E eu decidi fazer esses puxadores em casa. Eu vou fazer um próximo vídeo com o passo a passo deles, para esse não ficar muito longo. Hoje eu só vou instalar e mostrar o resultado final da cômoda. E eu utilizei os mesmos furos que já tinham dos puxadores antigos e eu só vim prendendo ele, parafusando de dentro para fora. E fiz isso com todas as gavetas, coloquei 2 puxadores em cada. E assim então ficou a nossa cômoda, a gente amou o resultado, ela ficou linda, super espaçosa, as gavetas correm bem, a gente ficou surpreso do que conseguiu fazer com aquele material que tinha. E comenta aqui embaixo se vocês também gostaram, quero muito saber a opinião de vocês. Agradeço por assistirem até aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.